Capítulo 8. O ciúme e a síndrome do circuito fechado da memória. O ciúme é uma forma solene de disfunção do eu. Já vimos algo sobre isso, mas quero acrescentar novos aspectos ao fenômeno. Uma pessoa ciumenta está sempre se sentindo vazia, entediada e carente. Parece que se não tem o outro por perto, não é feliz nem completa. Não consegue se curvar em agradecimento à vida, torna-se muitas vezes especialista em reclamar em destaque da pessoa que ama. No fundo, seus ataques de ciúme são típicos de um presidiário que está num cárcere, só que o cárcere é virtual. Não entende que todos somos carentes, temos a necessidade de nos aproximar do objeto real. Só que a ansiedade de um ser humano ciumento é mais profunda. Gera mais insatisfação, produz mais inquietação, levando-o a buscar no outro a estabilidade que não tem, procurando nele a fonte da alegria para suprimir a sua angústia. Como tenho dito, uma pessoa mal resolvida é dramaticamente insatisfeita. Ainda que sua parceira ou seu parceiro lhe dê a atenção com que ela sonha, ainda que o parceiro viva em função dela 24 horas por dia, como se fosse um escravo, ela continuará sendo um ser humano infeliz, fazendo pessoas infelizes. Quem é muito carente tem tendência a ser ciumento. Quem é ciumento é também possessivo. E quem é possessivo não possui aquilo de que mais precisa, a si mesmo. Não explora o território da sua emoção, é um forasteiro na própria terra. Para resolver seus núcleos traumáticos, uma pessoa ciumenta ou que possui qualquer outro transtorno psíquico deve reeditar as janelas killer, duvidar de tudo que o controla, criticar cada pensamento perturbador e determinar ardente e diariamente ser livre, e não um escravo emocional. Esse exercício deve ser feito a cada momento no silêncio da nossa mente. Nos calamos por fora e gritamos por dentro. Além de reeditar as janelas traumáticas, uma pessoa que tem conflitos como ataque de ciúme, fobias, pessimismo ou humor depressivo, deve formar novos núcleos saudáveis de habitação do eu. Novas plataformas de janelas light. Como fazer isso? Elogiando mais e criticando menos. Todos os dias deveríamos fazer pelo menos 3 vezes mais elogios do que críticas. Criticar em excesso e apontar falhas viciam como drogas. Deveríamos exaltar os filhos, promover nosso parceiro, apontar suas características mais nobres. Esse comportamento não apenas planta janelas light ou saudáveis em quem recebe os elogios, mas também em nós. Além de promover a emoção do outro, deveríamos treinar diariamente a arte de contemplar o belo. Essa arte educa a emoção e muda a paisagem da memória, nos tornando mais leves, livres e alegres. Como podemos contemplar o belo? Abraçando-se mais e punindo-se menos, reclamando menos e agradecendo mais. A arte de agradecer é vital para uma pessoa ser feliz, realizada e relaxada. Quem não é grato à vida e às pessoas sempre está encarcerado em seu egoísmo. Contemplar o belo também é educar a emoção diariamente, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É gastar tempo com aquilo que o dinheiro não compra, admirando as flores, encantando-se com a aurora e o ocaso, fascinando-se com o comportamento de seu parceiro, perguntando para ele quais seus sonhos e pesadelos e o que pode fazer para torná-lo mais feliz. Quem contempla o belo desacelera a mente, se interioriza e se torna um garimpeiro que explora um tesouro no solo rochoso dos outros e da própria mente. Quem contempla o belo tem um eu bem formado, sai da superfície da inteligência. A síndrome do circuito fechado da memória e os ataques de ciúme. Albert Einstein disse que é mais fácil desentregar um átomo do que eliminar o preconceito. Abraham Lincoln libertou os escravos pela Constituição e 100 anos depois Martin Luther King ainda estava lutando contra o preconceito. Por quê? Porque a discriminação, bem como outros transtornos emocionais como o ciúme, não se transmite apenas pelas palavras ditas conscientemente, mas também subliminarmente por meio de gestos, olhares e atitudes. Pais ciumentos que têm paranoia, que desconfiam de tudo e de todos, que são obsessivos e possessivos, se não tomarem cuidado, podem provocar o fenômeno RAM em seus filhos e passar para a nova geração um pool de janelas killer que perpetuam em suas mazelas. O ciúme não é genético, mas é muito fácil transmitir seus tentáculos pelas relações interpessoais. Há uma dança de fenômenos inconscientes altamente complexos nas crises de ciúme, que torna o eu um verdadeiro escravo, principalmente se for mal formado. Se ele não atuar com maestria e inteligência, não conseguirá gerir ou pilotar a mente. Vejamos,
Quando uma pessoa vítima de ciúme observa o comportamento de seu parceiro ou parceira, em milésimos de segundo detona o primeiro fenômeno inconsciente chamado de gatilho da memória. Este abre o segundo fenômeno, uma janela killer, que tem insegurança, desconfiança ou cobrança. O volume de tensão dessa janela pode ser tão grande que faz com que entre em ação o terceiro fenômeno inconsciente, chamado de âncora da memória. A âncora da memória se fixa na janela killer de tal forma e com tal poder que bloqueia o acesso do eu aos milhares de janelas light que contêm milhões de dados para dar respostas inteligentes. Neste caso, o eu vive uma das síndromes que descobri, a síndrome do circuito fechado da memória. Quando se fecha o circuito, nos tornamos instintivos como animais e não seres racionais ou pensantes. Exploração sexual. Quando o circuito da memória é fechado, o ser humano pode ser atroz, cruel e autoritário. Há homens que acusam suas esposas de coisas que só estão em sua cabeça. Eles são paranoicos, têm mania de perseguição, vivem desconfiados de todos, principalmente de sua parceira. Falam tanto que elas estavam seduzindo, olhando ou paquerando outros homens que são capazes de tirar delas confissões de algo que não fizeram. Em alguns casos, essa atrocidade resulta em exploração sexual. Para se excitarem sexualmente, terem uma ereção ou chegarem ao orgasmo, eles se acusam de estarem flertando com outros homens. Há parceiros que suplicam, pressionam e até obrigam sua parceira a ter relações sexuais com outros homens. Querem observá-la nos braços de outros. Também usam esse comportamento para se excitar sexualmente. Agem como vampiros emocionais, não se importando minimamente com a saúde psíquica da sua parceira. As mulheres precisam de homens generosos e altruístas, de amantes inteligentes e inspiradores e não castradores. Sem dúvida, a exploração sexual é sinal de uma pessoa mal resolvida emocionalmente. E além de ser atroz, fragmenta e destrói o amor. Se há dificuldades sexuais, deve-se procurar um terapeuta sexual ou um psiquiatra, e não explorar o parceiro para se resolver. O ato sexual é belo, saudável e rico, um encontro mágico, sublime e livre. Não são duas pessoas tendo um coito, uma em cima da outra, mas dois seres humanos penetrando nas entranhas da emoção e ocupando o mesmo espaço, respirando o mesmo ar e os mesmos sonhos. Há vários casais que usam palavras e gestos instigando durante o ato sexual. Por exemplo, ele diz que ela é bela, atraente e que pertence a ele e vice-versa. Esses comportamentos fomentam o jogo da sedução e podem ser muito saudáveis. Casais que são rígidos, fechados e calados durante o ato sexual têm um romance só com o prefácio. Não constroem novos capítulos, não se reinventam, não renovam a atração um do outro. A síndrome do circuito fechado da memória e os conflitos. A síndrome do circuito fechado da memória é responsável por grande parte dos conflitos e das atrocidades da humanidade. O suicídio frequentemente ocorre não porque as pessoas querem se matar de fato, mas porque elas fecharam o circuito da memória. Tentam tirar a vida, mas no fundo querem matar a sua dor. Os homicídios também ocorrem frequentemente nos focos de tensão quando se fecha o circuito da memória. Guerras, violência, bullying, conflitos em sala de aula, na escola ou em empresas ocorre porque o Homo sapiens deixa de ser pensante e se torna Homo bios, instintivo, um animal ferido prestes a fugir, atacar ou se automutilar. Quando alguém o ofender, criticar, decepcionar, você vai verificar como é fácil fechar o circuito da memória, como é fácil perder a racionalidade e agir por impulso. As pessoas ansiosas e ciumentas que o digam. Por isso a melhor resposta é não dar respostas. É fazer a oração dos sábios, que é construída pelo silêncio proativo. Você se cala por fora e se bombardeia de pergunta por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo ser escravo dessa ofensa? Por que não sou livre? Em vez de ser controlada pelos ataques de ciúme, pela necessidade neurótica de acusar, cobrar e controlar os outros, você questiona: por que eu não sou um autônomo? Por que não dou liberdade para quem amo? Que carência doentia é essa que me faz sempre cobrar atenção ou acusar comportamentos? Por incrível que pareça, nem os amantes, pais ou professores são equipados e treinados para encantar o seu parceiro, seus filhos ou alunos e ajudar a resolver seus conflitos. Eles tropeçam no básico. Muitos expõem publicamente o erro de quem amam sem entender que esse comportamento os humilha. Gera tanta dor emocional que pode formar janelas killer duplo P, que tem o poder de encarcerar o eu e formar um núcleo traumático. Devemos corrigir em particular e elogiar em público.
Casais que invertem essa ferramenta, que elogiam em particular e corrigem seu parceiro diante dos outros, causam acidentes graves na relação. Se você é impulsivo, intolerante, impaciente, significa que sua formação foi prejudicada. Mas não desanime. Se usar a técnica do DCD, que é duvidar, criticar e determinar, para reeditar o filme do inconsciente e superar a síndrome do circuito fechado da memória, você pouco a pouco poderá repaginar a sua história. Estamos despreparados para ser líderes de nós mesmos. Provavelmente 99% das informações que recebemos e assimilamos na esfera educacional, da pré-escola até a universidade, são sobre o universo físico e menos de 1% diz respeito ao universo psíquico, muito mais complexo que o físico. Se você almeja fazer a diferença em seu romance, terá de superar as armadilhas da mente, aprender a ser altruísta, flexível, aberto ao diálogo, carismático, não ter medo de ser contrariado e nem ter a necessidade neurótica de se defender. Quem se defende demais tem medo de enxergar as suas loucuras, de mapear seus fantasmas e, portanto, não deixa a luz da razão atingir seus vampiros emocionais. A consequência disso levará seu conflito para o túmulo. Paradoxos de um eu imaturo. Primeiro ponto. Poderá adoecer mentalmente quando adulto, ainda que no processo de formação da personalidade tenha sido privado de importantes traumas. Segundo ponto. Poderá viajar para todos os continentes, porém sem sair do lugar no continente psíquico. Terceiro ponto. Poderá ser emocionalmente frágil e desprotegido diante das contrariedades, ainda que tenha guarda-costas e faça todo tipo de seguro de casa, vida ou empresa. Quarto ponto. Poderá ser um escravo mesmo vivendo em uma sociedade livre, escravo de fobias, manias, paranoias, ansiedade e ciúme. O quinto ponto. Poderá cercear a produção de respostas inteligentes na relação conjugal e no ambiente profissional, ainda que tenha um potencial criativo e excelente. Sexto ponto. Poderá ser autodestrutivo, ainda que seja bom para os outros. Sétimo ponto. Poderá causar bloqueios no psiquismo de seu parceiro, seus filhos e alunos, ainda que seja culto e proclame aos quatro ventos que ama as pessoas que o rodeiam. Quem tem um eu mal desenvolvido e que desempenha inadequadamente seus papéis como líderes da sua psique poderá não desenvolver os hábitos mais importantes para ser um amante, um pai, um educador ou um empresário brilhante. Coragem para caminhar e humildade para corrigir as rotas são fundamentais para quem quer desenvolver um romance inteligente e duradouro. Sem tais hábitos, construir relações sociais poderá ser uma cálida usina de estresse. Capítulo 9. Hábitos dos amantes saudáveis 1. Vacina contra o ciúme e os conflitos. Antes de viverem juntos, os casais deveriam abrir bem os seus olhos. Não amar apenas com emoção, mas também com inteligência. Deveriam observar os defeitos, as manias e as dificuldades e limitações do parceiro. Contudo, depois de começarem a conviver, deveriam diminuir a abertura dos olhos para expandir os níveis de tolerância. Porque se ao morarem debaixo do mesmo teto ficarem procurando falhas e comportamentos passíveis de serem criticados, diminuirão muito o limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas terão um impacto muito grande e a relação se transformará num canteiro de estresse. Mas é incrível como o ser humano faz o contrário dessa tese. Durante o namoro somos cegos ou míopes, já quando moramos juntos somos extremamente observadores. O fato é que nunca se conhece plenamente alguém até se estar no mesmo teto, pois durante o namoro os parceiros apresentam comportamentos que são extraídos principalmente dos arquivos da memória de uso contínuo, que representa a memória consciente apenas 1 a 2%. Os demais arquivos estão no inconsciente chamado de memória existencial. Os fantasmas mentais, como mania, arrogância, insensibilidade, paranoia, egocentrismo, intolerância de um ser humano, frequentemente estão alojados na memória existencial e só aparecem em situações especiais. Muitos dizem: encontrei minha alma gêmea. Ela é incrível, tem os mesmos gostos, sonhos, projetos de vida e prazer em dialogar. É fascinante. Só que quando começam a morar juntos, a alma gêmea desaparece. Alguns retornam dizendo: a pessoa fascinante sumiu. Parece que estou convivendo com outra pessoa. Não é o mesmo parceiro que me encantou. Como é possível? Fiquei anos namorando e não o conhecia. Não há produto falsificado.
Há parceiros que, após o casamento, revelam o que estava nos escombros da memória existencial, nos solos do inconsciente. Ser um líder notável é ser uma pessoa aberta, ter um senso refinado de observação para enxergar além dos limites da imagem e ouvir o que os sons não declaram. Todo amante deveria ter pelo menos 8 hábitos saudáveis para dar sustentabilidade à sua história de amor, para que ela tenha poucos capítulos turbulentos. Toda pessoa que constrói uma relação com outra a faz por múltiplos ganhos, alguns conscientes, outros inconscientes. Entre os ganhos inconscientes estão a superação da solidão paradoxal da consciência virtual, o alívio da ansiedade vital, a projeção emocional no outro que induz à procura daquilo que lhe falta, conforto. Entre os conscientes estão o prazer emocional, sexual e social, a superação da solidão social, o apoio, a segurança financeira, a nutrição dos projetos de vida e o diálogo interpessoal. Embora os ganhos emocionais e sociais possam ser grandiosos nos romances, se o casal não desenvolver hábitos inteligentes para enriquecer a relação, o sonho do romance pode se transformar num tremendo pesadelo. Vejamos as ferramentas socioemocionais que todos que se propõem a ser amantes devem utilizar. Tais ferramentas são hábitos universais que devem ser cultivados durante toda a história do relacionamento. Primeiro hábito: ter um romance com a sua história antes de ter com outra pessoa. Quem não ama a si não conseguirá amar outra pessoa. Quem não tem um caso de amor com a sua saúde emocional se importará muito pouco com a saúde emocional de seu parceiro. Quem não se preocupa em se alimentar bem, em fazer exercícios e em perceber que a vida é curtíssima para se viver e por isso deveria ser cuidada e nutrida carinhosamente, não se importará com o bem-estar de quem ama. A autoestima é uma característica fundamental para se ter uma mente brilhante, uma emoção saudável e relações inteligentes e sustentáveis. Quem não tem autoestima não tem coragem para se levantar, força para lutar e criatividade para se reinventar. Quem não tem autoestima tem medo de correr riscos, chafurda na lama do conformismo, tem tendência a culpar os outros pelo seu insucesso ou sua desgraça. Quem tem baixa autoestima diminui a sua capacidade para se doar, torna-se especialista em reclamar e é perito em cobrar. A baixa autoestima esmaga a autonomia, a capacidade de uma pessoa ser bem resolvida, alegre e comunicativa. E além de tudo isso, prepara a mente para ter crises de ciúme. Segundo hábito: ser transparente na relação, jamais se omitir. Quem quer cultivar um amor inteligente não pode dissimular, se esconder, mentir ou se omitir. Quem dissimula não constrói um amor verdadeiro. Quem mente constrói uma farsa, não um romance saudável. Quem não fala o que pensa ou não comenta os problemas e os conflitos existentes da relação conjugal pode estar adiando uma bomba emocional que cedo ou tarde explodirá. A dívida da omissão é mais cara do que a da ação. Todo amante deveria aprender a falar dos seus sentimentos sem medo. Se tem medo, significa que a relação está doente em sua base. Omitir do outro as crises e as angústias de uma relação nutre os vampiros que sangram o amor. Muitos casais se destroem porque não sabem cuidar de suas feridas. Algumas mulheres, quando insatisfeitas, emburram, fecham a cara por horas ou dias. Pensam estar contribuindo para resolver seus conflitos quando na verdade estão expandindo-os. Emburrar é uma forma feia e débil de ser autoritário. É fechar o circuito da memória e se calar quando deveria ser transparente. Muitos não resolvem suas crises de ciúme porque seu parceiro ou sua parceira foi omisso no começo da relação. Não teve coragem de falar sobre o seu desconforto que sentia. E assim, pouco a pouco, as labaredas do ciúme aumentaram e seus tentáculos se expandiram e as acusações e as pressões se avolumaram. Desse modo, o ciúme se tornou gigantesco e insuportável. Terceiro hábito: expor suas ideias, nunca as impor. Ser transparente é fundamental para ter um romance sustentável, mas expor e não impor as ideias é igualmente vital. Quem é transparente sem delicadeza se torna um trator, uma máquina que passa por cima de seu parceiro, causando acidentes e muitos danos emocionais. Regular o tom de voz é fundamental. É possível falar de problemas graves num tom ameno. Mas e se meu parceiro elevar o tom de voz? Você deve abaixar o seu, levá-lo a perceber que os gritos espantam o amor.
Num romance saudável, quanto mais se expõe ideias, pontos de vistas e conceitos, mais chances haverá de se chegar a um consenso. Num romance doentio, quanto mais se impõe as ideias e se enfia goela abaixo o que pensa, mais se instala no relacionamento uma ditadura na qual um domina o outro, um desastre emocional. A relação entre pais e filhos não é uma democracia. Os filhos não têm os mesmos direitos dos pais de gastar, ficar no celular pelo tempo que quiserem e chegar na hora em que bem entendem, dormir quando desejam. Colocar limites com generosidade é vital para formar uma personalidade saudável. Todavia, o casamento é uma democracia emocional, mais poderosa que a democracia política. Ambos têm ou deveriam ter o mesmo peso em suas opiniões. Deveriam decidir juntos, sonhar juntos e participar dos mesmos privilégios e das mesmas dificuldades. Direitos desiguais asfixiam o amor. Ser generoso ao falar é essencial. Quem grita pressiona e fala num tom alto não sabe o que é amar de forma inteligente. Quem se acha o dono da verdade e nunca reconhece seus erros está apto para conviver com máquinas, mas não para construir um amor verdadeiro. Impor o que se pensa, seja com birras, emburramentos e pressões, dinheiro e chantagens, é uma forma infantil de amar. O amor mais solene exige que os amantes desenvolvam um hábito da transparência e da exposição paciente de ideias e posições.